Mas acho que o objetivo principal é levar informação. E essa informação servir para acompanhamento dos nossos pacientes e dos pacientes que estão em outras unidades. Eu vou pedir para, nesse momento, quem tiver com alguma dificuldade de visualizar os slides, para avisar no chat essas dificuldades para a gente tentar ajustar. Então, o meu nome é Éder das Neves, eu sou especialista em saúde da família, também sou especialista em clínica cirúrgica, fiz residência na primeira turma de residência do município do Rio de Janeiro e residência clínica cirúrgica pelo Hospital Naval Marcílio Dias. Estou aqui no Hospital Estadual de Santa Maria há 2 anos e meio, e atualmente estou como coordenador do NEPS. Essa capacitação surgiu da identificação dos profissionais, tanto enfermeiros como médicos, da inconsistência para a admissão de alguns pacientes na nossa unidade. E essas inconsistências não é só sobre o resultado de exames, ela mesmo sobre que forma interpretar e até a coleta, muitas das vezes, da baciloscopia. Sabemos que a coleta da baciloscopia é um procedimento bem antigo e é feita de forma rotineira, tanto no meio hospitalar, como na estratégia de saúde da família, nos postos de saúde, mas, infelizmente, gera dúvidas, e que essas dúvidas, por ser um procedimento simples, o profissional pode ficar mais envergonhado e até mesmo com receio, né, de perguntar e ter uma dúvida ali, de alguma forma, de uma interpretação errada, né, dessa dúvida. Então, falando um pouquinho da epidemiologia da tuberculose, porque essa capacitação veio com essa necessidade de diagnosticar mais casos de tuberculose e do acompanhamento. O boletim epidemiológico do ano de 2022, ele fala que o Brasil tem um coeficiente de 32 casos por TB para 100 mil habitantes. Porém, o Rio de Janeiro, ele é o segundo estado com esse coeficiente maior de 32. Nós estamos com 67,4%. Isso é muito grave, porque hoje nós falamos muito sobre a Covid, que é uma pandemia, e cada vez mais a gente consegue ter o controle, mas infelizmente a tuberculose, sendo uma doença milenar, a gente acaba não conseguindo diminuir esse coeficiente. E em comparação ao coeficiente nacional, nós estamos muito atrasados para a diminuição desses casos. Então, é uma realidade que nós precisamos enfrentar e só vamos conseguir enfrentar se tiver realmente acesso às informações e capacitação desses profissionais. Hoje, nós vamos falar sobre exames. E que exames são esses? Esses exames eles são teste rápido molecular para a tuberculose, baciloscopia, que é o microscópio direto para a tuberculose. Acho que muitos aqui já escutaram falar sobre a baciloscopia. Cultura para a identificação da espécie, teste de sensibilidade e teste tuberculínico. Nós, nesse momento, não vamos falar sobre exames de imagem, porque senão a capacitação ficaria muito extensa. E o exame de imagem é uma capacitação mais específica, que além da radiografia, que é rotineiro, nós temos a possibilidade também de solicitar a tomografia. Quando eu falo nós, é uma avaliação médica e uma discussão com a equipe multidisciplinar. Então, esse paciente com tuberculose, em alguns casos, o médico solicita a tomografia para avaliação. Então, hoje vamos falar sobre esses exames. Teste rápido molecular. O teste rápido molecular foi implementado no Brasil em 2013. Depois de muito atraso, porque em países do primeiro mundo já tinha disponível esse teste. Esse teste rápido nada mais é do que realizar o diagnóstico o mais rápido possível. Diferente da baciloscopia, ele fica pronto em até 2 horas. Porém, o Ministério da Saúde coloca como tempo ideal para resultado desse exame de 24 a 48 horas. Esse teste rápido, ele tem uma particularidade que o paciente, quando dá entrada em qualquer unidade de saúde, ele precisa do diagnóstico. E se ele for aguardar a baciloscopia, ele vai demorar no mínimo aí 2 semanas para ter acesso a esse resultado. Então, esse teste ele veio para aumentar a cobertura de rastreamento. Imagina só, antes de 2013, nós tínhamos
aí, em média, de 7 a 14 dias para um paciente com tuberculose ser diagnosticado. Com a implementação desse teste rápido molecular, em 2013, nós conseguimos ter acesso o maior tempo possível para esse diagnóstico, e além do mesmo teste, ele verificar a resistência à rifampicina. Nós sabemos que o número de casos de pacientes com resistência a esse antibiótico vem crescendo à medida que a gente não consegue ter o controle da tuberculose no Brasil. Então, é um teste que o diagnóstico precoce é favorecido e nós conseguimos avaliar a resistência à rifampicina. Segundo, como eu falei, segundo o Ministério da Saúde, ele pode demorar de 24 a 48 horas para ficar pronto. É importante a gente destacar que nós estamos no município do Rio de Janeiro, um município onde nós temos um grande investimento para laboratórios, para a rede hospitalar, tanto do Estado como do município também. E a rede federal, que nós temos algumas unidades da rede federal aqui no estado do Rio de Janeiro. Mas vamos imaginar no Nordeste, no interior do Nordeste. Será que a rede de laboratórios deles é suficiente? Será que eles vão conseguir esse resultado de teste rápido regular em 2 horas? Então, o Ministério da Saúde, ele pensando na complexidade e na extensão do nosso país, ele colocou como o tempo ideal de 24 a 48 horas. E que já é um ganho, se nós formos pensar em baciloscopia, que é um período entre 7 a 14 dias. Então, o ideal é 2 horas após a coleta do exame, ser até 2 horas o resultado está pronto. Mas, lembrando que temos esse período de 24 a 48 horas. Como é que é feita a coleta desse material? É escarno. É o mesmo material que nós utilizamos para a baciloscopia. A diferença desse exame é que nós não vamos precisar apenas de uma amostra. Então, para o diagnóstico, nós vamos precisar de apenas uma amostra para fazer o teste rápido molecular. Já a baciloscopia, nós vamos precisar de 2 amostras. Esse exame, ele é basicamente para diagnóstico. Ele não pode ser solicitado para acompanhamento. Então, em algumas unidades, a gente observa que é solicitado o exame, teste rápido molecular, o profissional consegue entender o objetivo do exame, porém, quando o paciente volta no mês seguinte, ele solicita para acompanhamento, e que não é indicado. Até porque no próximo slide, vocês podem observar que esse exame, a metodologia dele do resultado é uma metodologia diferente da baciloscopia. Como na baciloscopia eu venho positivo e o número de bacilos por campo, esse exame eu só veio como resultado não detectável ou detectável. Vocês conseguem compreender que a metodologia para a descrição do resultado do exame do teste rápido molecular é diferente da baciloscopia? Enquanto o teste rápido eu venho com o resultado detectável ou não detectável, o negativo, no caso, a baciloscopia vem positivo e o número de bacilos por campo. Lá na frente, vocês vão observar que esse resultado da baciloscopia ele vai servir como parâmetro para o acompanhamento. Então, os resultados não detectável, ou positivo, né? Resistente à rifampicina ou não resistente à rifampicina. Vocês lembram que também é um teste para verificar a resistência ao antibiótico? Baciloscopia de escarno. Já é observado que a baciloscopia é um exame de fácil acesso aos pacientes. É um exame que o profissional ele conhece a indicação, porém, há uma dificuldade nessa avaliação do sintomático respiratório. Essa baciloscopia ela pode detectar de 60% a 80% dos casos de tuberculose pulmonar. Aí vamos pensar, poxa, de 60% a 80%. Nossa, mas essa avaliação ela tem uma cobertura que é bacana. Se eu consigo detectar 60% a 80% por meio da baciloscopia, eu estou ofertando esse diagnóstico, esse rastreamento precoce.
e deve ser realizado no mínimo duas amostras. Uma naquela primeira ocasião de atendimento. Então, o paciente ele deu entrada, vamos falar de uma UPA. Deu entrada em uma UPA, é um paciente sintomático respiratório, e naquele momento o profissional médico, enfermeiro, entendeu que era um paciente que precisa dessa coleta de baciloscopia. Naquele momento, eu vou fazer a coleta da baciloscopia. Quando eu me preocupo nessa coleta, no primeiro momento, eu estou facilitando o acesso ao diagnóstico. Eu estou aumentando a cobertura para esse diagnóstico. Provavelmente, esse paciente, ele vai, né, falar da dificuldade, porque ele pode ter algum receio, ele pode não ter realmente aquele material para exame, pode ter dificuldade em expectorar. Então, a gente vai fazer a coleta, o ideal, né, de 5 a 10 ml, mas o que ele tiver naquele momento. E vou orientá-lo a coleta no dia seguinte, que seria logo pela manhã. A baciloscopia de descargo, ela é indicada, né, para avaliação dos sintomáticos respiratórios, suspeita clínica ou radiológica de tuberculose pulmonar, independente do tempo de tosse e suspeita clínica de tuberculose extrapulmonar. Sintomático respiratório, a gente precisa pensar que é pessoas com tosse, né, por 3 ou mais semanas. Só que nós temos algumas características diferentes. Paciente diabético, eu não preciso esperar 3 semanas para poder solicitar com a baciloscopia. Paciente imunocomprometido, eu preciso esperar 3 semanas? Não vou esperar 3 semanas. Usuários de álcool e outras drogas, não preciso esperar 3 semanas. Pessoas em situação de rua. A gente precisa lembrar que a tuberculose ela precisa ter alguns condicionantes. A questão social, pessoas em situação de rua, ela tem uma alta vulnerabilidade social, então está mais exposto. A gente precisa fazer esse link até mesmo para avaliar a indicação desse exame. Mas o importante é sempre ofertar, independente ali, né, dessa avaliação, mas sabendo que nós temos alguns critérios. Quando eu vejo que o profissional ele oferta, mesmo que às vezes num tempo inferior a 3 semanas, com pacientes que não têm essas características, o profissional solicita ao paciente isso. Quando eu vejo o profissional solicitando ao paciente, eu fico feliz, mesmo que ele não respeite, às vezes, aquelas 3 semanas, mas ele está preocupado em fazer esse diagnóstico precoce e aumentar a cobertura também. Como eu falei antes, a leitura da baciloscopia. Nós precisamos entender que ela faz, essa metodologia ela faz uma avaliação de bacilos por campo. Então, quando o resultado é negativo, virá só negativo. Positivo, nós vamos ter de 10 a 99 bacilos por campo. Isso significa uma cruz. Positivo com uma cruz. Positivo com 2 cruzes, a mais de 1 a 10 bacilos por campo em 50 campos. É positivo com 2 cruzes. E positivo com 3 cruzes, em média, mais de 100, de 10 bar por campo em 20 campos observados. Esse resultado descrito, ele é importantíssimo, não só o diagnóstico. Por isso que nós ofertamos, no primeiro momento, o teste rápido molecular e, no segundo momento, a baciloscopia. Eu interno o paciente, agora eu vou falar um pouco da nossa realidade. Aqui no Hospital Estadual Santa Maria. Se ele tem um teste rápido molecular positivo, eu sei que ele tem tuberculose pelo exame. Mas eu quero saber como é que está a situação em relação ao número de bacilos. Eu vou solicitar 1, 2 ou até 3 amostras para fazer essa avaliação. Sabendo também que são exames, né? Exames laboratoriais. Nós temos, às vezes, alguma questão com o paciente com dificuldade de fornecer o material suficiente. Nós podemos ter também alguma dificuldade, não na nossa unidade, mas em outras unidades, de armazenamento desse material. Então, por isso que a gente solicita, às vezes, 2 ou até 3 amostras. Cultura para microbactéria. É um método de elevada sensibilidade no diagnóstico da tuberculose. A cultura, ela é utilizada para a gente, além de saber, né, o que vai crescer naquele material analisado, ela vai aumentar em até 30% o diagnóstico dessa doença.
Então, se nós temos uma cobertura ali com a baciloscopia de 60%, 80%, quando eu solicito a cultura, ele aumenta em até 30% esse diagnóstico. É um exame que demora de 14 a 30 dias, podendo demorar até 8 semanas. A parte da cultura, nós temos tanto a cultura no meio líquido como no meio sólido. Isso vai influenciar nesse resultado. Às vezes, no meio sólido, eu posso ter aí um resultado de exame em 42 dias. Isso é importante, porque isso tem a ver com o investimento na rede. Porque quando nós temos uma cultura com meio líquido, mesmo sendo um exame de baixo custo, nós temos um acesso ao resultado em um menor tempo. Mas o método mais empregado anterior, né, a anos 2000, foi realmente a cultura por meio sólido. Mas hoje nós podemos observar que os laboratórios vêm se aprimorando e vêm ofertando mais a cultura por meio líquido. Como solicitar a cultura com teste de sensibilidade? Eu acho que esse questionamento é um entrave, às vezes, na conduta profissional. Porque o profissional sabe que a baciloscopia no imediato tem indicação, teste rápido no imediato tem essa indicação, mas e depois? Eu preciso solicitar cultura? Eu preciso solicitar teste de sensibilidade? E, às vezes, o que vem escrito no manual, nos protocolos, não é esclarecedor para esse profissional. Então, quando eu devo solicitar essa cultura? Contato de casos de pacientes com tuberculose resistente. Então, se eu tenho um familiar que foi diagnosticado com tuberculose resistente a alguns antibióticos, aquela avaliação, né, do ponto de contactante, eu vou solicitar a cultura. Eu tive contato com um paciente multiresistente ou resistente. Paciente com história de tratamento anterior ou falha, né, porque, infelizmente, é uma realidade, não só do Rio de Janeiro, mas de outros estados. Nós observamos que os pacientes iniciam por várias vezes o tratamento, mas não terminam, ou depois até mesmo de concluir o tratamento, não realizam avaliação pertinente. Pelo menos uma vez no ano, passar por uma avaliação, a gente sabe que o paciente, muitos deles não terminam o tratamento, mas depois que terminam também, mesmo com aquelas condições, a gente sabe que favorecem a assistência de tuberculose, eles não retornam ao serviço de saúde. Então, para esses pacientes que teve essa história de tratamento anterior, com falha no tratamento, eu vou solicitar a cultura. Pacientes com baciloscopia positiva no final do segundo mês de tratamento. Por que no final do segundo mês? A primeira fase do tratamento do paciente com tuberculose, nós chamamos de fase de ataque. Se esse paciente ele mantém bacilos na primeira fase, eu preciso me preocupar. Será que esse paciente está fazendo resistência a esse antibiótico? Então, eu preciso solicitar a cultura para saber o perfil, né, do bacilo que eu estou tratando. Em investigação à população com maior risco, como profissionais de saúde, população de rua, privados de liberdade e indígenas. É estranho a gente falar que o profissional de saúde ele está em risco para ter tuberculose e ainda é uma tuberculose resistente. Então, é importantíssimo a gente ter esse pensamento de que nós, independente da unidade, independente se eu trabalho em Santa Maria, que é um hospital de referência para a tuberculose, eu trabalho em uma UPA, trabalho em um hospital geral, eu preciso ter essa avaliação mais específica. E outras pessoas, né, pacientes em situação de rua, privados de liberdade, tem essa indicação para solicitar cultura. O teste de sensibilidade, ele avalia a resistência aos antibióticos, como rifampicina e isoniazida. O teste de sensibilidade, ele não só faz essa avaliação, mas eu consigo entender, às vezes, aquele paciente que eu não tenho uma história dele. O paciente deu entrada na minha unidade, relata diagnóstico anterior de tuberculose, mas não sabe informar se foi concluído. E assim, né, gente? Eu acho que todos aqui que já tiveram contato com um paciente que teve ou tem esse diagnóstico de tuberculose e conhecem, sabe que o paciente não sabe informar quanto tempo foi feito o tratamento, se foi concluído ou não. Então, nós temos indicação do teste de sensibilidade, mas ele
pode mostrar se ele está tendo, se tem sensibilidade ou não a esses antibióticos. Esse resultado, ele, após 42 dias de incubação, o método pode utilizar também o método líquido para o resultado, né? Mas, em média, ele demora 13 dias. Então, agora acho que chegamos na parte mais específica. Tenho certeza que quem é técnico de enfermagem, enfermeiro, médico, ou outro profissional, né, de outras categorias, em algum momento já escutaram essas orientações sobre a coleta de descarga. É um procedimento simples, é um procedimento que não tem custo, é um procedimento que nós já realizamos há muito tempo. Só que, até hoje, nós temos algumas dúvidas. E por ser um procedimento simples, um procedimento que até a gente às vezes banaliza, a gente esquece de lembrar que esse procedimento aí precisa ser feito da melhor forma possível, na técnica, e seguindo as orientações que o Ministério da Saúde publica nos seus manuais. Então, acho que essa capacitação, ela visa a gente aumentar a qualidade da coleta desse exame. Porque se a gente não tiver uma qualidade na coleta, no procedimento e na orientação ao paciente, esse resultado, muitas vezes, a gente não vai ter acesso a esse resultado. Não vai ter acesso porque o laboratório vai ver que a quantidade de descarga foi suficiente, que não tinha secreção bronquica, mas sim saliva, e, infelizmente, o paciente vai ficar na unidade aguardando o resultado que nós não vamos ter. Então, a preocupação com essa capacitação, ela veio da gente tentar, de alguma forma, sensibilizar os profissionais que é um procedimento simples, é um procedimento que não tem custo, mas que é um procedimento que a gente precisa reforçar essa técnica para ser feita da melhor forma possível. Então, primeiro, né, é explicar ao paciente de maneira simples, objetiva, passo a passo. Eu costumo dizer para alguns colegas que, às vezes, se você fizer uma orientação de 20 minutos para o paciente, ele só vai escutar, né, e entender os primeiros 5 minutos. Mas é isso mesmo, a gente reforçar. Se o paciente só consegue compreender 5 minutos de orientação, eu prefiro não aquelas orientações, fazer de manhã, tarde, noite, mas eu não posso deixar de orientar. Às vezes, a gente precisa também até pensar, o paciente está internado. Será que cabe eu fazer uma orientação com um idoso que tem aí uma infecção, uma orientação à tarde, você vai fazer a coleta de descarga no dia seguinte? Não seria mais indicado fazer uma orientação à noite, né, no início da noite, sabendo que ele vai fazer uma coleta de descarga no período da manhã? Então, a gente vai avaliar o nosso público, o paciente, e saber até que ponto ele consegue compreender essa orientação. E é importante registrar também essas orientações, porque às vezes o paciente vai fazer a coleta de descarga, a gente faz essas orientações, a gente está do lado do paciente, a gente acaba não registrando. Às vezes, e quando o resultado do exame volta, e às vezes volta porque não foi feito devido à qualidade do material enviado, a gente não tem nada que respalde a equipe. Então, é importante estar dentro do paciente da melhor forma possível, mas também é importante registrar essas orientações. Após explicar o procedimento que o paciente irá realizar, verifique se ele entendeu todas as orientações. Eu sei que na nossa rotina é difícil a gente fazer aquele checklist do paciente. E aí, pode escovar os dentes, pode lavar a boca, o senhor conseguiu, a senhora conseguiu entender? Mas é necessário, porque eu não sei se eu vou conseguir garantir estável a leite do paciente no momento da coleta de descarga. Então, se eu fiz a orientação e eu talvez tenha dúvida, né, se o paciente conseguir compreender ou não, faz umas 2 perguntas. E aí, o senhor conseguiu entender? O senhor vai escovar os dentes? Que aí vai dizer, vou escovar os dentes. Não pode escovar os dentes. Você pode fazer a higiene da boca, mas não pode escovar os dentes. Não pode usar antisséptico nem pasta de dente. Acho que é de extrema importância a gente conseguir compreender junto com o paciente até as dificuldades dele entender ou não. As coletas devem ser realizadas em locais abertos, preferencialmente em áreas livres, onde o paciente dispõe da privacidade. Eu coloquei 2 figuras, né? A do meu lado esquerdo, o que seria o ideal, e que a gente pode ter acesso na estratégia, né, no local da família, um local onde o paciente fica isolado, onde o bacilo, que o paciente possa, se estiver ou não com tuberculose, mas que tenha uma proteção, uma biossegurança, e coloquei do lado direito a realidade hospitalar.
Nós sabemos que, na maioria das unidades, números de leitos para isolamento, às vezes, nem existe no hospital, e quando existe, são mínimos. E como é que eu faço essa coleta numa enfermaria para 14 pacientes, onde o médico passa a visita e solicita a vaciloscopia com o paciente que está do lado do outro? Será que é possível fazer essa coleta? Será que eu não vou estar expondo esse paciente que está do lado de um paciente suspeito com tuberculose a também ter contato com esse bacilo? Porque conforme ele vai especular, ele vai fazer o procedimento para coleta de escala, ele vai estar eliminando bacilos no ambiente. O que eu posso fazer? Então, o do ar livre, né, é isso. A gente separa o paciente, tem um lugar preservado, porque a gente sabe que o diagnóstico é sigiloso, o paciente para não expor o paciente. Toda a população nutritivamente sabe, né, que a coleta de escala é para uma população mais específica. E eu vou tentar conversar com esse paciente e orientá-lo. Mas quando a gente estiver no ambiente hospitalar, o ideal é levar esse paciente para o isolamento para fazer a coleta do escala. O ideal é nós estarmos num ambiente, né, seguindo os protocolos de segurança e estar com ele no isolamento. Aí vocês vão falar, mas na minha unidade não tem leito de isolamento para todos os pacientes que eu faço coleta de escala. Então, eu tenho que garantir um ambiente com o mínimo de pessoas possível. Então, vou ver se o paciente consegue deambular, vou ver se o paciente consegue ir em um ambiente onde tenha, pelo menos, esteja em ar livre. Eu sei que no meu hospital é difícil, eu sei que as nossas unidades, às vezes, não têm, né, essa facilidade, mas a gente precisa pensar que no momento está fazendo essa coleta. E até mesmo se for um paciente que tenha restrição para sair do leito, se for um paciente acamado, eu posso justificar que, por medida de biossegurança, não foi indicado a coleta no enfermaria. Mas é importante levar para a gestão essa dificuldade, quando acontece nesses casos. Até porque a gente sabe que o paciente de isolamento, nessas unidades, que tem poucos leitos de isolamento, eles, às vezes, não ficam por muito tempo. Vão aguardar, talvez, para estar fazendo essa coleta em outro momento. E nós contamos com outros exames para avaliação. A radiografia de tórax é um exame que ela não fecha o diagnóstico, mas ela dá base também para indicar o paciente com suspeita. Então, se o paciente tem forte suspeita de tuberculose e ele está na enfermaria, a gente precisa pensar se tem indicação de fazer essa coleta do lado de outro paciente. Quando não houver um espaço adequado para a coleta de escala na área externa do serviço de saúde, a coleta pode ser realizada dentro da unidade, seguindo as medidas de biossegurança. Em relação à coleta, o profissional utiliza a N95, a máscara, e não utiliza a máscara cirúrgica. A gente precisa também se atentar para a nossa segurança. Em relação ao pote para coleta de escala, né? Então, esse pote ele é um pote descartável, um pote estéreo. A gente sabe que, às vezes, tem aquela confusão, né, de talvez a unidade esteja faltando esse pote mais específico. Pode surgir um outro pote, não pode ser utilizado, tem que ser um pote realmente estéreo. E com essas medidas, né, com um volume de 35 a 50 ml, a tampa ela tem que ser uma tampa rústica, não pode ser aquela tampa que pressão fecha pressão. E esse pote ele não pode descartar, a gente não vai utilizar ele depois, tá? Para a esterilização, não utiliza. A orientação para a identificação é uma identificação por meio da etiqueta, com o nome do paciente e data da coleta. Eu sempre costumo dizer que cada unidade sabe da sua realidade. Né? Se só o nome do paciente e a data da coleta não foi possível, quer colocar o nome do usuário, acho que informação demais não é ruim, mas o nome do paciente e a data da coleta é fundamental. Até porque, mais para frente, nós vamos observar que a data da coleta ela pode me dizer se eu posso ou não fazer esse exame. Eu tenho um período para fazer análise desse material. A etiqueta deve ser fixada na parte externa do pote, nunca na tampa, e evitar usar, identificar, colocar a etiqueta ao lado onde tem a marca do volume, porque eu não vou conseguir identificar. E o Manual do Ministério da Saúde também fala para eu poder marcar com a caneta
o volume de 10 ml, porque eu vou saber se está suficiente ou não, porque às vezes o número fica difícil de identificar. E aí o paciente também, a gente sabe que o paciente pode ter diminuição da acuidade visual, e como é um procedimento que ele pode fazer sozinho, então a gente precisa também identificar o volume de 10 ml. Peça que o paciente lave as mãos e higienize a cavidade oral. Eu acho que lavar as mãos praticamente para todos os exames, né? Exame de urina, precisa lavar as mãos. Coleta de escarro, principalmente. E higienizar a cavidade oral foi o que eu conversei, né? Foi a orientação anterior. Não pode fazer, escovar os dentes com pasta de dente, não pode usar antisséptico bucal. Paciente com prótese dentária precisa retirar. A nossa preocupação de orientar o paciente de higienizar a cavidade oral, a boca, é porque às vezes o paciente ele tem a higiene prejudicada. Então, muitas vezes eu escutei profissionais, né, de laboratório falando que a análise do conteúdo do escarro foi prejudicada porque tinha restos de comida. Então, isso prejudica também esse resultado do exame. O ideal é quando a gente observa que esse paciente tem uma higiene precária, né, que a gente sabe que a nossa população tem essa vulnerabilidade, né, que às vezes chega na unidade com a higiene mais precária, a gente se atentar para essa orientação de lavar a boca, mas não utilizar pasta nem antisséptico bucal. Caso o paciente utilize prótese dentária, ela deve ser retirada antes de higienizar a cavidade oral. Parece que algumas orientações são básicas, né? Mas a gente precisa pensar que nossos pacientes eles não conseguem compreender e têm essa dificuldade. Isso vai influenciar no resultado do exame. Oriente o paciente que inspire profundamente, que ele retenha o ar por alguns instantes e expire. Após repetir esse procedimento 3 vezes, ele precisa tossir. Essa secreção não pode ser secreção na boca e no nariz. Tem que ser secreção brônquica. Às vezes, nós temos alguns pacientes que têm algumas comorbidades, como DPOC, asma, e essa amplitude na hora de fazer esses exercícios respiratórios pode prejudicar esses pacientes, mas não são, a maioria não tem essa queixa. Então, a gente está fazendo avaliação e orientação ao paciente para fazer inspirar, expirar e fazer esse exercício durante 3 vezes e depois tossir e colocar o conteúdo no flasco, no pote. Eu voltei a gente perguntar essa figura porque essa figura é importante. Na hora da entrega, mesmo ele não estando fazendo a coleta do escarro, eu estou usando 95. Então, nós precisamos ter essa preocupação. Nós sabemos que, pela pandemia, passamos a utilizar mais o EPI, mas para a tuberculose, isso continua. Você tem uma unidade, tem uma alta demanda de sintomático respiratório, independente se é da Covid ou não, porque a Covid também, né, aos sintomas respiratórios, vou usar a N95 para fazer a avaliação do paciente com tuberculose. A qualidade e quantidade da amostra. Uma boa amostra de escarro é que provém da árvore blanca. O volume ideal de 5 a 10 ml. A segunda amostra deve ser coletada no dia seguinte, preferencialmente ao despertar. Preferencialmente, não quer dizer que seja obrigado ser ao despertar. A gente orienta que seja ao despertar, que o paciente produz mais muco durante o sono. Então, se ele está produzindo mais muco, ele vai ter uma facilidade um pouco melhor. Então, paciente que teve uma noite ruim, que não conseguiu dormir, ficou mais irritado por algum motivo. Eu posso, talvez, mudar essa orientação? Pode sim. Então, eu vou precisar, né, entender um pouco da história desse paciente para fazer essas orientações, mas preferencialmente ao despertar. Na impossibilidade de envio imediato da amostra para o laboratório ou unidade de saúde, esta poderá ser conservada em geladeira comum até no máximo 7 dias. É importante porque, assim, o paciente ele tem muita resistência em armazenar o material de escarro na geladeira. Ele acha que é anti-higiênico, acha que não é o ideal, mas eu preciso sensibilizar esse paciente que o acesso ao material por parte do serviço de saúde é importante para esse diagnóstico. Então,
Esse paciente foi na minha unidade sexta-feira. Fiz a coleta naquele momento, a primeira coleta. Só que minha unidade só abre no sábado. Só abre na segunda-feira. Ele pode fazer a coleta no sábado e armazenar na geladeira até a segunda. Ou ele pode fazer a coleta na segunda de manhã. Eu vou garantir para esse paciente a coleta e as orientações. Se ele quiser fazer na segunda de manhã, ok. Mas eu posso garantir também, tudo bem, a gente pode tentar fazer na sexta, no sábado, se for não conseguir, eu só faço na segunda. Mas é importante falar para ele. Em algumas unidades, eu coloquei essa observação, que alguns municípios, eles preconizam, né, eles orientam as unidades a enviarem esse material até 72 horas. Por que isso estava acontecendo? O material estava demorando para chegar nas unidades, às vezes demorava 5 dias. Até ser processado e analisado, passava de 7 dias. Então, algumas unidades pedem para poder, alguns municípios, para guardar no máximo até 72 horas. Mas o manual do Ministério da Saúde fala em 7 dias. Proteger contra a luz solar também. Então, tanto no transporte, o paciente vai transportar para a unidade, orientar contra proteger a luz solar. E dentro da nossa unidade, né? Nós sabemos que o hospital é mais fechado, mas alguns postos de saúde e clínicas de famílias eles têm ambientes mais abertos. Descarga induzida. Descarga induzido, ele tem indicação quando o paciente não tem condições ou clínica, ou mesmo de ter esse material, né, fornecer esse material para exame. Procedimento indicado para o paciente com dificuldade em fornecer descarga ou quantidade adequada. A nossa realidade, assim, eu falo como realidade profissional, esse paciente, no primeiro momento, ele vai falar que tem dificuldade. Mas eu não vou indicar no meu momento descarga induzida. Eu vou visualizar que a dificuldade é essa. Será que é dificuldade de procedimento? Será que é dificuldade realmente do paciente ali em fornecer esse descarga? Será que a quantidade é paciente emagrecido, desidratado? Ele vai apresentar essa dificuldade mesmo. Mas eu vou trabalhar com os pacientes de orientação de saúde e depois eu vou avaliar se tem indicação ou não. É utilizado, né, a solução salina hipertônica, 5 ml, a altura de sódio, né, de 3 a 5%. Essa solução ela vai irritar a mucosa, tanto a mucosa nasal como oral, para o paciente ter a produção ali de muco mais acentuada. Para obter a obtenção da solução salina 3%, utilizar os seguintes recursos. 5 ml de soro fisiológico a 9%, mais 0,5 de cloreto de sódio a 20%. Não é difícil fazer essa solução. A única orientação que eu destaco é que o cloreto de sódio a 20% é uma medicação de alta vigilância. Então, como assim, em alguns hospitais, né, a gente pode ter esse manuseio pela equipe e pode, de alguma forma, ter uma organização que não separe essa medicação de alta vigilância, ela precisa ser separada porque é uma medicação que pode causar uma heterogenia direta ao paciente. A sala precisa ser especial, que atenda às normas de biossegurança. Essas normas de biossegurança a gente vai falar um pouco mais à frente. Só é admitido realizar o procedimento de indução aos carros sem a utilização de filtros EPAs ou exaustores em local externo adequado. O descarga induzido, o Ministério da Saúde fala isso no seu manual, mas a realidade é que, para realizar o descarga induzido, precisa ser uma sala especial, que tem filtro EPA ou exaustores. A gente não vê uma realidade, pelo menos no estado do Rio de Janeiro, fora dessas orientações. São normas de biossegurança. Então, o Ministério da Saúde fala, né, que pode ser feito, só que a nossa realidade é garantir as medidas de biossegurança. O tempo total de procedimento de indução de descarga é de 15 a 20 minutos. Isso pode variar, tá? Então, a gente tem um tempo estimado esse período.
Agora é a figura, né, do nosso setor para estar reduzido. Então, a porta é fechada, ela não pode ser durante o procedimento aberta. Tem uma antessala que tem o filtro, então, quando o paciente entra e lá no local onde ele vai fazer o procedimento, ele tem essa medida de biossegurança, e ali tem o O2, né, que é o oxigênio, e alguns profissionais falam também que utilizam o ar comprimido, que ajuda um pouco mais nesse procedimento. Eu costumo dizer que esse procedimento ele também tem riscos. Não é um procedimento invasivo, mas é um procedimento que tem contraindicações. Então, esse escala induzido, eu vou indicar realmente o paciente que tem indicação. A gente observa alguns profissionais com essa dúvida. O paciente não tem material para escala. Mas será que se eu trabalhar com ele a hidratação? Será que eu trabalhar com ele as condições de saúde? Vamos pegar o exemplo do meu paciente desnutrido? Será que escala reduzido vai mudar muito a vida dele? Talvez eu trabalhar 1 ou 2 dias essas condições de saúde, ele vai fornecer o material. Eu pergunto, a primeira pergunta eu faço, se eu bebe água? Quantos de água você bebe por dia? Se eu não bebo água, eu vou ter muco, vou ter secreção. Então, acho que é importante a gente pensar nos carros reduzidos como recurso, que é importante, temos na rede esse recurso, inclusive do Hospital Santa Maria, hoje nós temos esse recurso via CISREG, essa regulação, mas tem as indicações e contraindicações, que a gente está falando daqui a pouco. Então, contraindicações para coleta de carro reduzido: broncoespasmo, paciente que tem histórico de broncoespasmo, hemoptisis, né, que é aquele sangramento, insuficiência nasal, insuficiência cardíaca grave, gravidez, paciente com asma e DPOC. Esse quadro, como paciente com asma e DPOC, ele é um paciente grave, é um paciente que a gente sabe que ele, qualquer esforço respiratório já descompensa. Então, antes de avaliar de encaminhar o paciente, é preciso quem está encaminhando a fazer uma avaliação dessa DPOC e dessa asma. Nós sabemos que a avaliação é feita pela parte clínica, mas também pela medicação que o paciente faz uso. Então, a parte mais específica para a baciloscopia, teste rápido molecular, teste de sensibilidade, cultura, mas vamos finalizar por aqui. Agora nós vamos falar sobre teste tuberculêmico. Infelizmente, para teste tuberculêmico, nós temos uma gama de profissionais que hoje sabem muito a indicação desse exame. E até mesmo com uma mudança do Manual do Ministério da Saúde, que antes nós tínhamos toda uma literatura bem característica para esse teste, nós temos uma confusão, né, entre as categorias. O teste tuberculêmico não vai fechar o diagnóstico da tuberculose, mas ele serve de apoio. Para vocês terem uma ideia, crianças, a gente dificilmente vai ter coleta de escala, mas ela tem uma Manual do Ministério da Saúde fala de uma classificação por meio de uma pontuação, e dentro dessa pontuação eu tenho um teste tuberculêmico. Nós temos a tuberculose latente, que é quando o paciente tem, mas não manifesta os sinais e sintomas. Ela está ali no organismo do paciente, mas ela ainda não está causando sinais e sintomas, ela não está ativa. Eu vou utilizar o teste tuberculêmico dos pacientes com indicação, com critérios. Então, hoje, infelizmente, nós recebemos alguns pacientes que têm indicação de ter o resultado do teste tuberculêmico e nós não temos. E sabemos também que não é só pela falta de conhecimento profissional. O Brasil, há 2 ou 3 anos atrás, ele passou por um déficit de teste tuberculêmico mesmo. Então, tinha paciente aí aguardando há um tempo a fazer, mas, infelizmente, a gente não tinha esse recurso. E além do teste, né, do material e às vezes da dúvida profissional, nós temos que ter uma capacitação muito específica para a aplicação e leitura do teste tuberculêmico. Atualmente, algumas unidades têm profissionais capacitados para fazer a capacitação de novos funcionários,
Só que esses profissionais conseguem dar rede para aposentadoria, conseguem por diversos motivos. Então, hoje nós temos um número muito baixo de profissionais capacitados em fazer esse treinamento. A gente precisa fazer uma reflexão para esse exame da sua importância. De que forma nós podemos falar um pouco, né, sobre essa dificuldade de ter acesso a esse resultado do exame. De realizar o exame, às vezes não é nem o resultado, é realizar o exame. Então, teste tuberculínico. É inoculação intradérmica de um derivado proteico, né, tuberculose, para medir a resposta imune celular. É utilizado em adultos, crianças, para o diagnóstico da infecção latente pelo Mycobacterium tuberculose. A gente discute muito sobre a tuberculose, né? É recorrente esse tema. Mas a gente fala pouco sobre a tuberculose latente, porque, às vezes, na maior parte dos casos, o paciente não acessa a unidade de saúde porque ele não está sentindo nada. Então, realmente, a tuberculose latente, ela fica aí um pouco esquecida, mas é importante a gente estar falando sobre a tuberculose latente. No Brasil, no teste tuberculínico, né, nós utilizamos a tuberculina, é o PPP, RT23, que é aplicado por via intradérmica no terço médio da face anterior do antebraço esquerdo, na dose de 0,1 ml, que contém 2 unidades tuberculínicas. Aí vão perguntar, mas apliquei no lado direito, e aí? O Ministério da Saúde padroniza o braço. Então, não é ideal a gente mudar essa padronização. A leitura deve ser realizada de 48 horas a 72 horas após a aplicação do PPD, estendida até 96 horas. Qual é a nossa estratégia para o paciente não perder essa leitura? E de ele retornar em 72 horas. Porque se ele não retornar em 72 horas, eu tenho mais 24 horas para poder fazer essa leitura desse exame. Então, já é para todas as unidades essa orientação. Só pode retornar em 72 horas. Em algumas unidades, conversando com alguns amigos, eles até ligam. Em 72 horas, o paciente não foi, precisa retornar para fazer essa leitura. Lembrando que é um derivado, né? Então, se a gente está, de alguma forma, fazendo esse exame de maneira recorrente, isso também prejudica o paciente. A classificação isolada do PPD, né, é não reator, reator fraco e reator forte. Então, aqui eu peguei uma figura, esse é o exame. Alguns pacientes que eu tive contato não relatam dor, só um desconforto, ou mesmo no procedimento. É um exame simples, mas que envolve ali uma orientação mais. Eu vou falar um pouco sobre a infecção latente, porque eu acho que a gente acaba não valorizando. A gente só fala mais de tuberculose, o diagnóstico já como o paciente está doente. Só que a infecção latente é um momento que a gente precisa estar atento, até porque tem um protocolo até mesmo de tratamento da infecção latente. A infecção latente, pelo Mycobacterium tuberculose, é quando a pessoa encontra-se infectada pelo bactério sem a manifestação ativa, né, da doença. Então, o paciente não vai chamar atenção, não vai apresentar febre, não vai apresentar tosse. É o paciente que o quadro dele é estável. O maior risco de adoecimento é concentra nos primeiros 2 anos após a primeira infecção. Fatores relacionados ao sistema imunológico podem aumentar o risco do adoecimento. Entre eles, né, destacam o HIV. Outros fatores são pacientes, né, fazendo tratamento para câncer, pacientes que usam voluntário de corticoide, pacientes com desnutrição, diabetes e pacientes com idade igual ou superior a 60 anos. Então, para esses pacientes, eu vou indicar o teste tuberculínico se o paciente apresentar, né, sintomatologia respiratória ou avaliação mais específica, eu vou estar indicando esse teste para o paciente. Aqui foram os materiais de referência que eu utilizei, que é o Guia de Orientação para a Coleta de Escarro, de 2014, o Protocolo de Vigilância para a Infecção pelo Mycobacterium tuberculose. Esse protocolo é de 2019. O Boletim Epidemiológico de 2022. Eu recomendo a leitura desse boletim porque são números que a gente desconhece
Eu falo a nível nacional, não só do estado do Rio de Janeiro, mas são números bem alarmantes para a gente ficar atento mesmo. E lembrando que em 2021, o estado do Rio de Janeiro ele lançou um plano ousado, né, para controle e erradicação da tuberculose. Então, eu acho que para cada medida, coloca-se uma importância e o diagnóstico é uma das medidas mais importantes. Eu não consigo erradicar o que eu não tenho diagnosticado. Então, a coleta de escala, a modificação do PPD, testes moleculares está inserido nesse contexto. E o manual de recomendações para o controle da tuberculose. Aqui, meu muito obrigado pela participação de todos, tanto da presencial como de forma remota. O e-mail do NEPS, quem desejar a apresentação, eu posso estar encaminhando o e-mail. Vou pedir também para quem queira assistir novamente a palestra, nós vamos estar disponibilizando no site, no YouTube, no site da Fundação, vai estar o link, para a gente estar, de alguma forma, multiplicando essas orientações. Nós sabemos de toda a complexidade que é a unidade de saúde, nós sabemos que nós não só temos pacientes com tuberculose, mas precisamos priorizar essas ações e orientações e colocar nossa unidade disponível para estar dando mais informações e estar conversando mais sobre esses temas.